Oi, gente, muito prazer. O meu nome é Matheus Borg, o pessoal da Poli me conhece por Medina. E hoje eu vou tentar explicar um pouco para vocês do que eu sei de MacFlu 1, para tentar ajudar vocês nessa provinha aí que tá chegando agora. Galera, eu acho que vocês esse semestre, pelo menos pelo que eu vi no cronograma, vocês vão ter 2 provas, tá? No meu semestre eu tive que fazer 3 provas. Eu acho, assim, particularmente, eu acho que 2 provas são melhor do que 3 provas. Porque você perde menos tempo, né? Estudar para 2 provas é muito mais fácil em questão de tempo. E MacFlu é uma matéria, assim, que você não vai sofrer tanto, tipo, substituindo a matéria de uma prova inteira e diluindo em 2, tá? Vocês não vão sofrer tanto assim, vocês vão ver que é até que tranquilo. A P1, ela é bem tranquila, tá? Tem um assunto só que você tem que prestar mais atenção, porque qualquer descuidinho ali você acaba se perdendo na questão. Mas nada muito absurdo, tá? Vocês vão perceber que é bem tranquilo e dá pra levar bem isso aqui, tá bom? Então, matéria de hoje, vamos começar, que é viscosidade, tá? Viscosidade, a gente vai pegar como sendo essa letrinha aqui principalmente, tá? Em Mecânica dos Fluidos 1, você vai usar principalmente a viscosidade dinâmica, que ela é representada pela letrinha μ. E viscosidade representa o quanto um fluido é difícil de escoar. Representa a força que você tem que fazer para fazer com que aquele fluido escoe. Então é meio como fosse a dureza do fluido, tá? Para jogar isso melhor na cabeça de vocês, pensa na água. A água tem uma viscosidade. E pensa no mel. O mel também tem viscosidade. Só que o mel, ele é mais viscoso do que a água, né? Você tem essa intuição. O mel, ele é mais duro, assim dizer, né? Ele é mais difícil de você mexer com ele. A água não. A água ela é bem pouco viscosa. Ela escoa muito fácil, muito mais fácil do que o mel. A viscosidade está relacionada com atrito, tá? Então, aqui nas moléculas de água, tem muito menos atrito envolvido do que as moléculas aqui que estão fazendo a composição do mel, tá bom? Então, viscosidade é isso. Vamos fazer um exercíciozinho? Não um exercício, né? Vou mostrar pra vocês como isso pode cair como exercício pra vocês e a gente faz o exercício de prova e a gente já finaliza esse bloco. Bom, beleza? Então, vamos começar aqui com esse primeiro exemplo aqui, que é o exemplo da placa plana. Esse exemplo é o exemplo mais comum que vocês vão ter em MacFlu, tá? É o exemplo mais clássico, não só para viscosidade, que nem eu vou explicar agora, mas para vários outros fenômenos que acontecem dentro de MacFlu. O que está acontecendo aqui nessa plaquinha? Nessas plaquinhas, né? A placa de baixo, ela está com velocidade nula, tá? Velocidade igual a 0. A placa de cima está sofrendo uma força F para a direita, que faz com que essa placa tenha uma velocidade V0 na mesma direção. Então, o fluido que está no meio dessas duas placas, ele está sofrendo um gradiente de velocidade que vai desde a velocidade da placa inferior até a velocidade da placa inferior. Isso acontece por conta de um princípio muito importante que vocês têm que saber, de cor e salteado, que é o PAC, o princípio da aderência completa. O princípio da aderência completa, ele fala que o fluido num determinado meio tem a mesma velocidade naquele ponto de contato com outro meio. Então, por exemplo, na placa de baixo, o fluido está em contato com a placa. A placa está com velocidade igual a 0, então no ponto que une o fluido com a placa, o fluido também vai ter velocidade igual a 0, que é a velocidade da placa. Mesma coisa aqui em cima. O fluido está em contato com a placa. A placa de cima está com velocidade V igual a V0, então o fluido no ponto também aqui da placa também está com velocidade V igual a V0. Como que a gente pode encontrar a velocidade da placa, a velocidade do fluido em qualquer ponto dessa placa? A gente tem que definir isso antes de entrar nas tensões de cisalhamento, tá? Quando a distância que separa as duas placas é uma distância pequena, a gente assume que esse perfil de velocidade ele é linear, tá? Mais pra frente vocês vão ter alguns exemplos que o perfil de velocidade não vai ser linear, ele pode ter uma carinha assim, tá? Não é o nosso caso, por enquanto nosso perfil é linear. Bom, a gente tem que encontrar então primeiro esse ângulozinho θ aqui, que é o nosso coeficiente linear. Bom, simples, né? É um triângulo
Então a gente vai pegar a velocidade em cima, que é v0, dividir pela distância d. É mais comum você encontrar essa distância não pelo nome de d, tá? Mas pelo nome de epsilon, que seria a espessura. E isso aqui vezes y, que é a altura que a gente está querendo analisar. Essa aqui é a nossa equação, tá? Tranquilo, vamos só checar para ver se está certo. Se y, vamos assumir aqui o zero, né, claro. X e y. Para y igual a zero, v igual a zero, né? Então corta, v igual a zero, beleza. Se o y vale epsilon, a gente corta o epsilon daqui com um epsilon do y, e aí v igual a v0. Beleza, nossa equação está certinha então. Essa aqui é a nossa velocidade em função de y, é a velocidade do fluido. Tranquilo. Para que a gente precisa disso? Para encontrar a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, ela pode ser escrita assim, ó. Tal, tensão de cisalhamento, é igual a viscosidade dinâmica, que eu já tinha mostrado lá atrás no slide, vezes a derivada parcial da velocidade em y. Ok? Maravilha? Essa é a tensão de cisalhamento do fluido. Como, nesse caso aqui, a variação é linear, a derivada é constante, né? Então, obviamente, se a gente deriva vy aqui em cima, só corta esse yzinho aqui. E aí a derivada fica v0 sobre epsilon. Então, para esse caso específico, a tensão de cisalhamento é μ vezes v0 sobre epsilon. De novo, é só no caso que a variação da velocidade do fluido é constante, é linear. Tá? Caso não acontecesse isso, a tensão de cisalhamento iria variar com a sua altura. Beleza? Mas nesse caso, tranquilo, é uma constante. Por que a gente pode precisar eventualmente da tensão de cisalhamento? Porque às vezes o exercício ele vai querer que você calcule essa força para saber que força que está sendo aplicado na placa para manter essa velocidade. Então, vamos lá. Se você tem a tensão de cisalhamento que está acontecendo no fluido em qualquer ponto, você consegue encontrar força como? Tensão de cisalhamento é igual... Força é igual a tensão de cisalhamento vezes a área, né? Definição de pressão também. Para essa placa aqui, a nossa área acaba sendo, né, se você tivesse as dimensões, base vezes altura, tranquilo, tensão de cisalhamento constante, você encontra a força que você precisa aplicar para manter a velocidade. Beleza. Vamos ver um exemplo aqui de prova, inclusive foi a prova do ano passado, para ver como que isso pode aparecer de outro jeito. Bora então por exercício da prova. Vamos lá. Um dispositivo posicionador de uma polia utiliza um cilindro com diâmetro interno DC com um pistão em seu interior com diâmetro DP, conforme o esquema da figura. Então, aqui está o nosso pistãozinho e o nosso cilindro é todo esse diâmetro aqui, tá? Beleza. Esse diâmetro aqui, no caso. O pistão, lubrificado por uma fina camada de óleo, aqui, né? Dá pra ver o óleo. Consegue realizar movimentos de rotação e translação no interior do cilindro. Beleza, então ele gira, vai pra frente e vai pra trás. Para a situação de equilíbrio longitudinal na direção X, em que o único movimento é o de rotação, determinar uma expressão literal que permite calcular a potência dissipada no atrito viscoso que ocorre no óleo, em função da velocidade angular. Ômega, dc, tá, beleza, velocidade angular, aí vem todas as informações ali que ele quer passar pra gente. Apresente as hipóteses. Então, vamos lá. Primeira hipótese, que eu já tinha falado a última vez, PAC, princípio da aderência completa. Na prova você não escreve PAC, tá? Escreve princípio da aderência completa, por favor. O que fala pra gente? Fala que a velocidade aqui no pistão, né, que está em rotação, a velocidade do fluido aqui em contato com o pistão tem a velocidade do pistão, e a velocidade aqui tem a velocidade do cilindro, né, aqui em cima tem a velocidade do cilindro, e a velocidade do cilindro é igual a zero. Então, só vou desenhar aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Aqui é o pistão, e aqui em cima está o cilindro. O pistão está girando, tá? E o cilindro está parado. O pistão ele está girando para a direção aqui na frente, para dentro da tela,
né? Então, aqui a gente está vendo uma velocidade tangencial ao pistão, no sentido para dentro aqui da tela. Como que a gente vai encontrar essa velocidade? Bom, fácil, né? Como o pistão está rodando, a nossa velocidade é igual a ômega vezes o raio. Tá? Então, aqui, nesse pontinho aqui em vermelho, tem uma velocidade para dentro que está igual a ômega R. Eu vou desenhar aqui agora rapidinho, só para a gente visualizar melhor, o pistão de frente, que vai ser o mesmo desenho basicamente. Tá? Eu estou vendo ele de frente agora. Opa! Estou vendo ele de frente. Deixa eu ver se consigo fazer isso aqui de algum jeito razoável. Isso, pronto. O pistão está girando aqui. No ponto aqui, vermelho, tem uma velocidade tangencial para a direita, que é ômega R. E aqui em cima a velocidade igual a zero. Né? E aí tudo aquilo de novo que a gente já sabe. Isso aqui é pequeno, né? Vamos assumir que isso aqui é pequeno, então outra hipótese adotada. Esse epsilon aqui é pequeno. Opa, cadê meu mouse? Epsilon pequeno. E vamos começar então a brincadeira. Mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, de placa plana. Só que agora não é uma placa, é um cilindro. Muda a coisa? Muda a coisa. Não muda quase nada, mas muda a coisa. Qual que é a diferença? Ao invés de a gente usar que a velocidade está variando em y, a gente fala que a velocidade está variando em r, né? Porque aqui a gente tem o raio do pistão e o raio do cilindro. Então a gente está vendo velocidade radial ao invés de velocidade em coordenadas cartesianas. Mas o exercício fica basicamente a mesma coisa, né? Porque, ó, velocidade radial aqui agora, em função do raio, fica sendo ômega vezes r, beleza? Dividido pelo epsilon. Só que aqui ele não deu pra gente r, propriamente dito, e não deu epsilon. A gente vai ter que calcular. A gente vai calcular isso em função de dc e dp. Então, o raio, esse raio aqui, que é o raio do pistão que está girando, ele vale o diâmetro do pistão, dp, sobre 2. Simples, né? E o epsilon, que é essa espessura aqui, vai ser igual ao raio do cilindro, que vem até aqui, menos o raio do pistão. Então é raio do cilindro menos raio do pistão. Só que o raio do cilindro, só que o raio do pistão é dp, é dc sobre 2. E o raio do cilindro, do pistão agora, é dp sobre 2. Então, esse aqui é o nosso epsilon. Então, vamos reescrever isso aqui em função das informações que o enunciado deu. Então, velocidade radial fica sendo ômega vezes o raio, que é dp sobre 2, dividido por dc menos dp, tudo isso aqui sobre 2. Beleza? Vamos só deletar algumas coisas aqui para despoluir a nossa tela. Ok. Opa, faltou só um Rzinho aqui também. Pronto, maravilha. Vamos ver se está batendo. Então, apagando aqui em cima também. Vamos lá. Antes eu tenho que definir as coordenadas, tá? Então, na direção radial aqui, para baixo é o positivo e para a direita é o tangencial positivo também. Então, aqui R e θ. Esse ponto aqui eu vou considerar como zero, tá? Então, para esse ponto aqui, que é zero, substituindo R igual a zero, aqui, zera tudo isso. VR é igual a zero. Aqui em cima a velocidade é igual a zero. Beleza, o cilindro está parado. Aqui embaixo tem que ter velocidade igual a ômega R. Só que ômega R a gente já viu que é essa parte aqui de cima, né? Ômega vezes dp sobre 2. Substituindo R pelo epsilon, que é isso aqui que está embaixo, cancela aqui embaixo com R e fica VR é igual a ômega vezes R. Maravilha. Então tá certinho a nossa equação aqui. Vou cortar esse 2 com esse 2 e tá assim a nossa equação por enquanto.
Vamos calcular então agora a derivada disso aqui. Derivada é só cortar o R, né? Mas vamos fazer assim de qualquer forma para fazer todos os passos bonitinhos. Então a derivada aqui em R fica sendo ômega vezes diâmetro do pistão sobre diâmetro do cilindro menos diâmetro do pistão. Essa é a nossa derivada em R, de V. A nossa tensão de cisalhamento aqui agora vai ser μ vezes isso aqui. Só que o enunciado não deu μ. O enunciado deu essa viscosidade aqui, que é a viscosidade cinemática, não é a viscosidade dinâmica, e deu esse ρ. Aqui o professor ele queria saber se você consegue substituir uma letra, que é o μ, por duas, por V e por ρ, tá? Então, viscosidade dinâmica, deixa eu fazer esse μ direito aqui, viscosidade dinâmica é igual a viscosidade cinemática vezes a densidade, tá? Vezes o ρ. Então, vamos substituir aqui também. Tensão de cisalhamento é o μ, que agora virou nosso V, meu Deus, o nosso Vzinho, vezes ρ, vezes ômega, vezes diâmetro do pistão. Tudo isso aqui dividido pelo diâmetro do cilindro menos diâmetro do pistão. Tudo bem, né? A gente quer potência, então a gente tem que encontrar a força de algum jeito aqui. Como a gente encontrava a força antes, força é igual a tensão de cisalhamento vezes a área. Tensão de cisalhamento a gente já encontrou. Vamos encontrar a área do pistão agora, né? Que é o elemento que está sofrendo aqui a força parante, né? Que quer fazer com que esse pistão pare. A área do pistão, ela vai ser igual à área molhada, né? Porque é a área que está em contato com o óleo. É a área molhada. Área molhada é igual ao quê? A seção do círculo, né? Que é 2 vezes π vezes r, vezes a altura do pistão aqui, esse comprimento todo. Então eu peguei esse elemento circular aqui, né? Eu peguei essa faixa preta e agora estou integrando nessa distância b aqui, que é só multiplicar por b nesse caso. Ok, essa aqui é a nossa área molhada, só que de novo, a gente não tem R, né? A gente tem dc menos dp sobre 2. Então, 2 vezes π vezes dc menos dp. Opa, não é dc sobre dp, desculpa. Eu estou pegando o raio do pistão só, então é dp sobre 2. Mil perdões, não é a espessura que eu estou vendo não. Isso aqui vezes o b. Corta, corta. A nossa área molhada então fica π vezes diâmetro do pistão vezes b. Maravilha. Nossa área molhada está aqui. Então agora a nossa força fica sendo tensão de elemento vezes essa área aqui. Não vou fazer isso agora porque muita coisa para escrever. Antes de entrar na resposta final, vamos ver como que calcula a potência disso aqui. Potência mecânica 1, né? Então, eu tenho que encontrar primeiro o momento que o pistão está aplicando no fluido. E o momento, ele fica sendo como força vezes o raio. De novo, não temos o raio, temos o diâmetro do pistão. Então fica sendo força vezes diâmetro do pistão sobre 2. Ok? E a potência, finalmente, fica sendo momento vezes o ômega, vezes a velocidade angular. Que fica F vezes dp, F feio, dividido por 2, vezes ômega. Agora vamos começar a escrever tudo assim. O F é tensão de cisalhamento, que está aqui em cima, é o velocidade cinemática, vezes ρ, vezes ômega, vezes diâmetro do pistão, sobre diâmetro do cilindro menos diâmetro do pistão, vezes a área molhada, π, vezes diâmetro do pistão, vezes b, vezes b, tem um pouco pro lado. Isso aqui até agora que eu escrevi a força.
Agora eu tenho que multiplicar a força vezes o diâmetro do pistão sobre 2 vezes ômega, né? Que é isso aqui que está escrito. Maravilha. Essa aqui, então, é a potência, que é o que o enunciado está pedindo. Dá para fazer algumas manipulações aqui, né? Tem 3 dPs aqui, que dá para deixar em elevado. Tem um ômega aqui que também dá para deixar em elevado. E aí fica certinho. Então, essa aqui é a resposta que o exercício estava pedindo. Essa aqui é a fórmula, né? É a expressão que permite calcular a potência dissipada por atrito viscoso. Beleza? Simples, né, gente? Uma vez que você entendeu isso aqui, tensão de zeramento é igual a μ vezes ΔV sobre ΔY, fica tranquilo, tá? Você só precisa encontrar depois a força e aí você faz o que o enunciado está pedindo. Nesse caso, estava pedindo potência, então a gente teve que fazer mais algumas manipulações aqui no meio, de encontrar momento e etc. Mas a ideia principal é a tensão do zeramento, tá? Qual que é mais difícil desse exercício? Na minha concepção, encontrar a equação dessa reta aqui. Tá? Às vezes o enunciado pode te dar e você só deriva, às vezes você tem que encontrar. Mas como é uma equação linear, tranquilo, tá? Sem dificuldade alguma. Gente, só para fechar tudo que a gente teve hoje, tensão de cisalhamento, envolvendo viscosidade dinâmica, lembra do dinâmica, se o professor der viscosidade cinemática e der o ρ, você transforma esses dois na viscosidade dinâmica e aí você joga na fórmula, senão vocês vão errar. Aderência completa, o fluido tem a mesma velocidade do que o outro meio, então no caso, se o outro meio for uma placa parada, o fluido vai ter velocidade igual a 0 naquele ponto. E se a placa tiver uma velocidade igual a v, o fluido que está em contato com essa placa também vai ter velocidade igual a v na mesma direção. E força aplicada na superfície total é igual a tensão de cisalhamento vezes a área que corresponde à superfície molhada que está em contato com o fluido. Beleza? Gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado. E próxima aula a gente se vê de novo com o próximo assunto. Um grande abraço. Isso é tudo, pessoal.